Olá, meus queridos alunos do sexto ano. Meu nome é Ives Fernando, eu sou professor de ciências. Um bom dia para vocês, uma boa tarde, uma boa noite, isso dependendo da hora que você vai estar assistindo a minha aula. Hoje nós iremos começar a aula de número 6 do EducaPE. Eu irei falar sobre as principais características da célula animal e vegetal. Mas para falar sobre a célula, a gente tem que começar da menor partícula, que é o átomo. O átomo é uma das menores partículas. No átomo a gente vai ter elétrons, prótons e nêutrons. É do que ele é formado. E aí a gente vai para a organização dos seres vivos. Você já ouviu falar em conjunto, lá em matemática? O que é um conjunto? Um conjunto, na realidade, você vai agrupar determinadas características. Então, se eu tenho um conjunto de átomos, eu vou formar uma molécula. Se eu vou ter um conjunto de moléculas, eu formo ali um organoide ou uma organela. Se eu tenho um conjunto ou um agrupamento dessas organelas, eu vou formar uma célula, que pode ser uma célula vegetal ou animal. Quando se tem um agrupamento de célula, eu formo os tecidos. Olha aqui a minha pele. Aqui é um tecido epitelial. Se eu tenho um agrupamento de tecido, eu vou ter aí a formação de órgãos. Na telinha aqui, do meu lado, que vocês estão vendo, a gente tem aí a imagem do intestino. E se eu tenho um intestino, que é um órgão, que é do sistema, né? Que a gente tem aí o sistema digestório, no nosso corpo humano vai existir vários tipos de sistemas para formar o nosso organismo ou o indivíduo. Só que a célula, ela tem uma composição química. E aí a gente vai para as moléculas orgânicas. Quando eu falo de composição química, eu quero dizer que a célula ela vai possuir carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos. Isso aí são associação de moléculas que vai formar moléculas bem maiores. Bom, bora falar agora sobre os carboidratos. Quando se fala de carboidrato, na verdade, ele é um macronutriente que é formado fundamentalmente por moléculas aí de carbono e hidrogênio, né? E oxigênio. Por exemplo, eu tenho aí na telinha o CO2. Observe aí a formação dessas moléculas. Eu tenho uma molécula de carbono e duas moléculas de oxigênio. Eu estou falando aí do ar que a gente respira. Beleza? Bora agora falar sobre os lipídios. Os lipídios já são compostos com estrutura molecular aí bem variada. Vai apresentar diversas funções orgânicas, ou seja, reserva energética, que é uma fonte de energia para animais que são hibernantes, aí um isolante térmico no caso dos mamíferos, além de colaborar na composição da membrana plasmática, que faz parte das células, que a gente pode chamar os fosfolipídios. Eu coloquei uma imagenzinha onde se tem os lipídios, no caso dos óleos, no coco, no queijo, no abacate, nas sementes. Todos esses elementos que tem aí na telinha que vocês estão vendo são formados aí por lipídios, né? Ou seja, quando se fala dos lipídios, a gente está falando da membrana plasmática. Na membrana plasmática, a gente vê aqui, ó, na telinha, que a gente tem uma proteína que está integrada, uma proteína que é periférica, eu tenho o colesterol, o glicolipídio, a glicoproteína e o fosfolipídio. É justamente a membrana plasmática que tem uma função, né? Essa função é de permitir que a substância ela entre para dentro da célula, né? Ou ela saia para dentro da célula. E vão existir substâncias que são macrosubstâncias e microsubstâncias, que na aula passada eu falei sobre fagocitose e aí também um pouco de pinocitose, que é justamente a função da membrana plasmática. Bom, bora falar sobre proteínas. Já as proteínas, elas são
compostos orgânicos abundantes que são encontrados em todos os organismos. De acordo aí com alguns autores, em animais que são superiores, essas macromoléculas elas vão constituir aí aproximadamente 50% do peso seco aí dos seus tecidos. E as proteínas elas vão estar presentes em praticamente todas as células, sendo ainda responsáveis pela constituição de anticorpos e hormônios, por exemplo. Bom, aí a gente vê a imagem da proteína. A proteína também ela facilita essa entrada de substância na célula. Vê aqui, ó, do lado, né? Eu tenho aqui uma proteína que está justamente colocando uma substância para dentro da célula. Por quê? Como a membrana plasmática ela é que decide o que entra e o que sai, a proteína, na realidade, ela vai carregar essa substância para dentro da célula. E aí a gente tem os transportes dessas substâncias, né? Tem um transporte ali facilitado, tem um transporte passivo, tem um transporte ativo, que aí você vai estudar futuramente quando você estiver no ensino médio em biologia, quando a gente fala de membrana plasmática e essa proteína e essa transposição dessas substâncias. Bom, já os ácidos nucleicos, eles podem ser definidos como polímeros, são macromoléculas que são formadas a partir aí de unidades menores, que são compostos por moléculas conhecidas como nucleotídeos. Essa imagem aqui é bem legal que vocês estão vendo, né? Lembra alguma coisa? DNA e RNA são justamente os ácidos nucleicos. Os dois ácidos nucleicos que são existentes são os desoxirribonucleico, que é o DNA, e o ácido ribonucleico, que é o RNA. Eles são responsáveis por codificar e traduzir as informações que determinam a síntese de várias proteínas que são encontradas nos seres vivos. E aí, quando a gente fala de DNA, ele é um ácido nucleico que é responsável, gente, por armazenar as informações que são hereditárias. As informações genéticas nessas moléculas, elas são organizadas em unidades que são chamadas de genes, o qual são herdáveis. Esses genes que eu estou falando, que são herdáveis, vai ser ali, ó, do teu pai, da tua mãe, do teu tio, da tua tia, dos teus avós, dos teus parentes, ou seja, que a gente chama de herança genética. E aí, quando a gente fala de DNA, a gente vê que vai apresentar algumas bases que a gente chama de bases nitrogenadas. A gente tem a adenina, a timina, aqui, ó, a citosina, a guanina. Isso quando se fala do DNA, que é um tipo de ácido nucleico. Já o RNA, ele é um ácido nucleico que está relacionado aí com a síntese também de proteína. Além disso, algumas moléculas de RNA vai apresentar função catalítica, sendo denominada de ribozimas. E aí elas já vão apresentar algumas bases nitrogenadas diferentes. Eu já tenho a adenina, a guanina, a citosina e a uracila. A uracila ela não está presente no DNA, que é outro tipo de ácido nucleico. Bom, bora agora falar mais um pouco sobre a organização aí dos seres vivos. Lembra que eu comecei no início falando, né, que os átomos iriam formar as moléculas, que as moléculas iriam formar as células? Então, os átomos, eles são unidades que é básica da matéria, ou seja, toda a matéria ela vai ser formada por átomos. Já as moléculas é um conjunto de átomos, os quais eles podem ser iguais e também podem ser diferentes, que se mantêm ali, ó, ligados e recebem o nome de moléculas. Já as organelas celulares já são estruturas que são encontradas aí no citoplasma, ok? E quando ela está encontrada no citoplasma da célula, ela vai atuar como pequenos órgãos. Essas organelas elas são formadas pela união ali de diferentes moléculas.
Já as células, elas são unidades que são estruturais e funcionais ali dos organismos vivos. Elas são consideradas a menor parte viva de um organismo. Então, na telinha que vocês estão vendo aqui, ó, do meu lado, né, a gente tem o exemplo de uma célula animal e uma célula vegetal. Elas irão se diferenciar em algumas características. Bom, aí falando também da organização de seres vivos, bora falar sobre os tecidos. Eles são formados por um conjunto de várias células semelhantes e especializadas que atuam juntas para desempenhar uma mesma função. Como, por exemplo, a gente pode ter aí o tecido muscular, como vocês estão vendo aí na telinha, o tecido muscular aqui que está compreendendo todo o nosso corpo, e aqui eu tenho uma imagem do microscópio do tecido muscular. Bom, já quando se tem um conjunto desses tecidos, a gente vai formar os órgãos, que é um conjunto de tecidos especializados e que trabalham juntos para desempenhar ali, ó, uma função, como por exemplo de órgãos. Podemos citar o coração, o qual ele é formado principalmente por um tecido muscular e que trabalha em prol da contração e relaxamento da estrutura. Já que eu falei do coração, então se eu tenho um conjunto de vários órgãos, eu vou formar o que a gente chama de sistemas, que são formados ali por diferentes órgãos que vão trabalhar juntos para desempenhar uma função ainda maior que a desempenhada por um único órgão. A partir do exemplo do coração, podemos citar o sistema cardiovascular, que também é formado por vasos sanguíneos, e esse sistema garante o transporte de nutrientes e oxigênio para todo o organismo. Na telinha eu coloquei para vocês o sistema digestório. Então, aqui ó, na imagem, que vocês podem ver aqui, ó, o que é que vai formar o sistema digestório? Começa aqui ó, pela boca, pela laringe, eu vou ter aqui o estômago, eu vou ter o intestino delgado, o intestino grosso. Todos esses aí, eles são órgãos e que vai formar o sistema digestório. Bom, e quando se fala de sistema, a gente tem vários tipos de sistemas, né? Esses sistemas daí, a gente tem o sistema cardiovascular, sistema circulatório, tem o sistema digestório, sistema linfático, sistema esquelético. Nosso corpo ele é formado por vários tipos de sistemas, por vários órgãos, e aí onde está a organização dos seres vivos que vai formar um indivíduo ou uma espécie. Bom, bora agora falar sobre a célula, sobre estruturas que são exclusivas da célula animal. Você está vendo aí na telinha a célula animal, né? A célula animal, que ela é composta basicamente por membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Dentro do citoplasma a gente tem algumas organelas, que são diferentes das organelas que existem na célula vegetal. Bom, bora agora falar sobre a célula animal. É aquela presente nos tecidos animais e se difere da célula vegetal, porque existe uma presença de organelas, como os lisossomos, que tem uma ausência de estruturas como parede celular, como plastos, vacúolo, de suco celular e glicossoma, ou seja, isso daí, né, essas organelas elas vão estar presentes justamente na célula que é vegetal. Toda vez que eu falo de célula animal, eu estou falando dos seres vivos que são autotróficos, que precisam de alimento, eles não produzem os seus próprios alimentos. Porque se eu falo ali de parede celular, de plastos, de vacúolo e de suco celular e de glicossoma, no caso de glicose, eu estou justamente falando da célula vegetal e da fotossíntese. Então, os lisossomos, que são estruturas que são relacionadas ali ó, com o processo de digestão intracelular.
essa organela ela vai atuar garantindo, por exemplo, ali a quebra de substâncias que foram englobadas pela célula. Ou seja, lembra que eu falei para vocês que a membrana plasmática ela coloca substâncias para dentro da célula? Então, os lisossomos é que vai englobar essas substâncias daí e vai fazer essa digestão que a gente chama de digestão intracelular, que também são organelas que são danificadas e que serão ali recicladas, que a gente chama de autofagia. Então, se fala de lisossomos, são organelas que são fundamentais para a defesa do nosso corpo, pois atuam digerindo os organismos que são invasores e vão ser fagocitados pelos leucócitos. Bora agora falar sobre a célula vegetal, né? Estruturas que são exclusivas da célula vegetal. Então, nos vegetal existe ali a presença, né, de membrana plasmática, uma parede celular que reveste externamente, que vai formar principalmente ali, ó, por celulose. Então, essa parede celular, ela garante maior resistência à célula vegetal, evitando a ruptura pela entrada de água. Então, além disso, ela é responsável por dar tamanho e forma à célula vegetal e protege ali contra a entrada de patógenos. Então, os plastos ou plastídeos, eles são organelas que são exclusivas ali da célula vegetal e vão caracterizar pela presença de dupla membrana e DNA. Essas organelas elas vão possuir a função de armazenamento e fotossíntese, além de receberem o nome de acordo com a substância que vão reservar. Então, o principal plasto que é conhecido é o cloroplasto, porém ainda há na célula vegetal os cromoplastos e os leucoplastos. Bom, quando eu falo do cloroplasto, ele vai apresentar clorofila e carotenoides em seu interior. E ele é um sítio ali, no caso, de fotossíntese. No interior dessa organela são encontrados ali pelo menos 5 discos que são denominados tilacoides, que ficam em algumas regiões que vão formando pilhas, que recebem ali o nome de grânulo, ou seja, o grano, né? Esses tilacoides, eles vão ficar emersos no estroma ou matriz ali do cloroplasto. Então, quando se fala dos vacúolos, ou seja, de suco celular, são geralmente chamados, né, somente de vacúolos ou vacúolo central. Também são organelas que são encontradas na célula vegetal, mas que são ausentes na célula animal. Então, na imagem aí, eu coloquei para vocês a imagem de um vacúolo que está presente aqui, justamente na célula vegetal. É ele que vai armazenar a questão da água. Então, eles caracterizam por serem regiões envolvidas por membrana única, tonoplasto, com líquido no seu interior, ou seja, um suco que ele é celular. A sua principal função é a manutenção do equilíbrio osmótico. Quando eu falo desse equilíbrio osmótico, eu estou falando que está entrando muitos e possuem a função de reserva ali de substâncias. E aí a gente vê na telinha justamente a célula animal e a célula vegetal. Quando eu falo aqui da célula animal e da célula vegetal, estou falando das organelas. Eu tenho o complexo de Golgi, o centríolo, a membrana plasmática, os retículos, os lisossomos, peroxissomos, a mitocôndria. Já na célula vegetal, a gente já vê a presença do vacúolo, já tem a presença ali do cloroplasto e da parede celular, que vai diferenciar da célula vegetal. Então, quando se fala dessas características, né, que a gente vai diferenciar das células animais e vegetais, o que é que eu tenho? Vamos falar aqui sobre a estrutura, né? Então, eu tenho aqui a estrutura da célula animal e da célula vegetal. Na célula animal, eu tenho aqui, ó, parede celular. Na célula animal vai ser ausente. Já
Na célula vegetal, a parede celular ela é presente. Membrana plasmática, ela vai ser presente tanto na célula animal quanto na célula vegetal. O núcleo também vai estar presente em ambas as células. O ribossomo também vai estar presente tanto na célula animal como na célula vegetal. O retículo endoplasmático também vai estar presente nas duas células, né? E a gente tem o peroxissomo, a mitocôndria, que vai estar presente nas duas células. Já o lisossomo, ele só está presente na célula animal, mas vai estar ausente na célula vegetal. Os centríolos, eles vão estar presentes na célula animal, mas quando se trata da célula vegetal, ele está presente apenas em alguns grupos, tais como as briófitas e as pterodófitas. Quando eu falo de briófitas e pterodófitas, eu estou falando das primeiras plantas que surgiram no nosso planeta. E a gente tem o vacúolo de suco celular, que na célula animal ele vai estar ausente, mas na célula vegetal ele vai estar presente. Então, essas são as diferenças entre a célula animal e a célula vegetal. Bom, eu falei um pouco aqui, né, sobre a estrutura da célula, a organização, essa questão de átomo, que vai formar ali as moléculas, as células, até a gente chegar no organismo vivo, na espécie. Quando se fala de espécie, não só existe espécie animal, mas vai existir também espécie vegetal. E é lógico que eu tenho que falar sobre a célula animal e a célula vegetal, diferenciando em relação às suas organelas, o que tem em uma célula e o que não tem na outra célula. Por que existe em uma célula e existe na outra célula? Porque o organismo que tem célula animal é aquele organismo autotrófico. Ele precisa do seu alimento, ele vai em busca. Nós somos organismos autotróficos, precisamos nos alimentar. Já a célula animal, através da fotossíntese, no caso da célula vegetal, que vai ter o cloroplasto, ele vai produzir a glicose, né, que vai estar ali em forma de xilema, de floema, e que vai nutrir a planta para que ela possa crescer e produzir frutos. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na próxima aula do EducaPE.